Muito boa noite, dona Elka. Seja bem-vinda, dona Cláudia Carreira, Joaquim Quezada. Sejam todos muito bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 17 de novembro de 2024, 20 horas, 1 minuto em São Paulo. Eu e meu amigo André Luiz Gentil estamos aqui a postos para fazer este evangelho e orações com vocês, cujo tema seria inútil. E eu vou explicar por que eu seria inútil, né? Então, tudo bom, sejam muito bem-vindos. Vera Lúcia Tamashiro, muito boa noite. Úrsula Cristine, muito boa noite. Edna Horta, seja bem-vinda, dona Edna. Cleusa Almeida, seja bem-vinda também. Todos sejam muito bem-vindos, estamos aqui a postos para fazer esse evangelho, esse nosso evangelho de domingo, né? Muito prazeroso. A meteorologia disse que ia cair 50 milímetros de água ontem, 50 hoje, não caiu é nada. Fez sol ontem, fez sol hoje. Essa meteorologia eu vou te contar também, viu? Bom, graças a Deus, eu não gosto de chuva, eu gosto de tempo firme, então fez um tempo maravilhoso, sábado e domingo. Muito bem. Isabel Gonçalves, boa noite. Jussiane Adrati, seja bem-vinda. Renato Manfredi, Bernadette Marques, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Estamos aqui com vocês para mais este Evangelho e Orações, nesse domingo abençoado, em que estamos todos aqui preparadíssimos para este Evangelho e Orações. Lúcia Bomba, minha amiga, seja bem-vinda. Rafaela, boa noite, seja bem-vinda. Rafaela RB. Muito bem. RB deve ser Ribeiro, né? Uma abreviatura, né? O sobrenome do marido da Lúcia, né? Ribeiro. Mas tá bom, não sei se é não, estou fazendo a brincadeira aqui, mas não sei se é não. Mas tudo bem, sejam todos bem-vindos e vamos então iniciar a nossa live de hoje com uma liçãozinha do livro Caridade, do Francisco Cândido Xavier, e nós tiramos a mensagem de hoje, que chama Em Viagem, que é do nosso querido Emmanuel, né? Quando a mensagem é do Emmanuel sempre nos toca mais fundo. Boa noite, Rogério, Viviane e Matias. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá, pessoal. Em Viagem. A existência terrestre é uma viagem educativa. Começa na meninice, avança pelos caminhos claros da plenitude física e altera-se na noite da enfermidade ou da velhice, para renovar-se além da morte. Repara, pois, como segues. Não te agarres aos bens materiais, senão no estritamente necessário para que te faças valioso irmão no concurso aos companheiros de jornada e útil a ti mesmo. Há muitos viajores que sucumbem na caminhada sob pesados madeiros de ouro a que se jungem desorientados. Não reclames devotamento do próximo, e sim ama e auxilia a todos os que se aproximam de ti, para que o teu amor não desça do alto aos tenebrosos despenhadeiros do exclusivismo. Muitos peregrinos enlouquecem o coração
no mel envenenado das afeições doentias e demonstra-se longos séculos na corrente viscosa do charco. Não prossigas guardando ressentimento, para que não aconteça te prendas imensamente aos labirintos do ódio. Muitos viajantes, a pretexto de fazer injustiça, tombam insensatos em escuras armadilhas da crueldade e da intriga, com incalculáveis prejuízos no tempo. Recorda que iniciaste a excursão terrestre sem qualquer patrimônio e encontraste carinhosos braços de mãos para te embalarem, amparando-te em nome do Eterno. Lembra-te de que nada possuis à frente do Pai Celestial, senão tua própria alma, e por isso mesmo, só em tua alma amelharás o tesouro que a ferrugem não consome e que as traças não corroem. Prazer e dor, simplicidade e complexidade, escassez e abastança, beleza de forma ou tortura do corpo físico, são simplesmente lições. O caminho do mundo que atravessas cada dia é apenas escola. Teus afetos mais doces são companheiros com tarefas diferentes das tuas. Segue sem imposição, sem preguiça, sem queixa e sem exigência. O corpo é o teu veículo santo, não te conspurgues a harmonia. A experiência é tua instrutora. Não lhe menosprezes o ensinamento. O próximo de qualquer procedência é teu irmão, não o abandones. O tempo é o empréstimo divino que recebeste do céu para a edificante peregrinação. Valoriza-o com teu aprimoramento no amor e na sabedoria. E aceitando Jesus por mestre em teus passos de cada hora, guarda a certeza de que em breve atingirás a alegria do sublime retorno ao lar divino. Emmanuel. Belíssima lição para a gente começar a nossa semana, não é verdade? Lições de Emmanuel são sempre muito produtivas. E vamos então fazer a nossa prece de abertura para a gente poder começar a conversar com vocês. Sem antes, vamos cumprimentar os que chegaram depois. Muito bem, Rogério Matias, Marissônia Mota, Silvana Colombara, Luiz Valentim, Andréa La Rosa, Ivete Pedrini, Reinaldo Pasqualini, Claudiomir Laza, Clara Giamusso, Elizabeth Ramos, Ana Cláudia Abdo, muito bom, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa live de hoje. E vamos então nos desligar das nossas preocupações do nosso dia a dia e vamos nos ligar ao nosso Mestre Jesus. Que a figura excelsa do nosso Mestre Jesus esteja na nossa casa, nos abençoando, trazendo a luz, a paz, o equilíbrio para cada um de nós. Mestre Jesus nos disse que onde dois ou mais estivessem em seu nome, ele ali estaria. Então que ele esteja em nosso lar, onde estamos aqui buscando a harmonização, o equilíbrio para cada um de nós. Que as lições que aqui estudamos, que aqui lemos, possam ser instruções produtivas para que cada um de nós amplie a sua reforma íntima. Que Deus Pai nos abençoe e Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, Luciana Campagnoli, muito boa noite. Então vamos lá. Eu vou deixar o André aqui de ladinho e pronto. E a gente vai poder conversar com vocês para a lição de hoje. A lição de hoje, título:
seria inútil. E o que significa isso aqui? O título é um versículo de João, capítulo 9, versículo 27. Respondeu-lhes: já lhes disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Muito bem. Então eu vou começar a falar com vocês sobre o que significa essa frase. Essa frase é a frase que um cego que foi curado por Jesus falou aos fariseus e judeus lá em Israel há 2000 anos atrás. Então vamos ouvir um pouquinho dessa historinha para a gente poder entender um pouco melhor. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. Mestre, perguntaram-lhe os discípulos, por que foi que esse homem nasceu cego? Por causa de seus pecados ou por causa dos pecados de seus pais? Nem uma coisa, nem outra, disse-lhe Jesus. Mas, para nele se mostrar o poder de Deus, temos todos que fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite desce e todo o trabalho cessa. Enquanto estiver aqui neste mundo, sou a luz do mundo. Olha que interessante, né? Jesus trouxe-nos a luz, trouxe-nos as bem-aventuranças, os seus exemplos, para que a gente desse continuidade. Ou seja, Jesus foi o único homem perfeito que passou sobre a nossa terra. E o que ele nos diz é: vamos trabalhar enquanto é dia. O que é o dia? Enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos vida, enquanto nós podemos trabalhar, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Enquanto eu estiver aqui nesse mundo, sou a luz do mundo. Hoje, ele é o coordenador do planeta Terra no plano espiritual. E olha por nós, e olha por todos que aqui estamos. Nem por isso a lei de ação e reação vai deixar de ser cumprida. Então Jesus cuspiu no chão e, fazendo lama com a saliva, espalhou-o sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te no tanque do enviado. E o homem assim o fez, e depois de se lavar, voltou vendo. Os vizinhos e outros que o tinham conhecido, ainda cego, perguntaram: será o mesmo homem, o tal pedinte? Uns diziam que sim, e outros: não há dúvida de que se parece com ele mesmo. O cego dizia: sou eu mesmo. Então perguntaram-lhe como fora possível ter sido curado da cegueira, o que acontecera. E ele contou: um homem, a quem chamam de Jesus, fez lama e aplicou-a nos meus olhos. Depois disso, disse que eu fosse me lavar na piscina, no tanque, para me lavar. E assim fiz e fiquei a ver. Onde está ele agora? Perguntaram. Não sei, foi a resposta. Os fariseus, os judeus, investigaram a cura, em que levaram o homem para os fariseus. Ora, tudo isso se passou num dia de sábado. Os fariseus interrogaram-no e ele contou-lhe como Jesus lhe espalhava a lama sobre os olhos e como depois de os lavar já via. Alguns dos fariseus disseram: esse tal de Jesus não pode ser um homem de Deus, porque trabalha num sábado. Outros diziam: mas como pode um pecador vulgar fazer sinais assim? E haviam grandes discussões entre eles por causa disso. Os fariseus voltaram-se para o antigo cego e perguntaram-lhe: este homem que te abriu os olhos, quem achas tu que és? E o homem respondeu: um profeta. Os judeus não queriam crer que tivesse sido cego. Por fim, chamaram os pais. Este homem é vosso filho? Nasceu cego? Se nasceu, como é que agora vê? Os pais responderam: sabemos que este homem é nosso filho, cego de nascença. No entanto, ignoramos o que aconteceu
para que agora veja, ou quem teria feito isto? Já tem idade, perguntem a ele, ele que vos explique. Diziam isso com medo dos judeus, que tinham avisado que quem quer que afirmasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Por isso os pais disseram, ele tem idade suficiente para falar por si, perguntem-lhe. E pela segunda-feira, a segunda vez, os fariseus mandaram vir o que tinha sido cego. Eles disseram, dá glória a Deus, porque sabemos que esse homem é um pecador. E ele respondeu, se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Como é que te curou? Perguntaram-lhe. E o homem exclamou, já vos expliquei uma vez e não me ouviram. Por que é que querem ouvir outra vez a mesma coisa? Também querem ser seus discípulos? Aí injuriaram-no. Então vocês veem que esse versículo de João 9:27 vem de toda essa história em que aquele que era cego, que se tornou uma pessoa normal e que podia ver, é que falou então aos fariseus e falou aos judeus ali presentes que ele já tinha dito, já tinha explicado como ele voltou a ver e por que ele voltou a ver, e que não havia motivo nenhum para que ele explicasse de novo, já que eles não queriam ouvir, né? Então, é importante que na nossa vida a gente procure ver aquilo que as pessoas querem ouvir. Não adianta a gente ficar empurrando palavras, lições e empurrando aquilo que nós queremos, conclamando as convicções particulares que são nossas. Não. O nosso maior exemplo para que a doutrina se fixe e para que a doutrina se mostre é o exemplo nosso de vida. É o exemplo do que fazemos, é o exemplo do que demonstramos. Como, por exemplo, a gente buscar eliminar das nossas vidas o ódio, o rancor, a vingança, mostrando compaixão pelas pessoas. É assim é que nós vamos mostrar do que a doutrina prega, mostrar aquilo que Jesus nos deixou como exemplo, né? E a gente vai buscar nas lições do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o que nos diz no capítulo 12, amai aos vossos inimigos. Aprendeste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também desentregues o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000. Daí aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queria tomar emprestado. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42. Então, comenta aqui o nosso Espírito da Verdade no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. E com o duelo, um dos verdadeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos quantos se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda se inspiram. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame ser espírita. Essas são uma daquelas 5 palavrinhas que eu sempre falo para vocês, que a gente tem que eliminar do nosso vocabulário, lembram? Ódio, vingança, raiva, rancor,
e mágoa. Temos que eliminar, não temos que pensar nessas palavras, não temos que falar nem de brincadeira, para que a gente consiga deixar de lado as nossas vibrações. Essas palavras, esses sentimentos, são sentimentos que nos trazem um baixo astral, que nos trazem uma vibração pesada daqueles que eventualmente estão no plano espiritual e gostam desse tipo de vibração e acabam se unindo a nós por causa dos nossos pensamentos, por causa das nossas palavras que têm energia, que têm força. Então, nós temos que mostrar, através do nosso exemplo, que nós não pensamos mais desse jeito. Não seria útil para ninguém a gente vibrar dessa maneira. Não seria útil nem para nós mesmos a gente pensar dessa maneira. Portanto, devemos eliminar essas palavras do nosso vocabulário, né? Então, diz aqui a nossa lição: vingar-se, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quando tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Então nós temos sempre que lembrar daquela expressão, né, que Jesus sempre nos fala, né, que nós temos que seguir com os nossos inimigos enquanto ainda estamos na terra. E por que ele fala isso? Porque não adianta a gente levar para o plano espiritual uma batalha, uma luta com alguém com quem a gente convive. Nós estamos aqui para nos integrarmos, para nós convivermos, pagarmos as nossas dívidas. Nossas dívidas estão com quem? Normalmente com aqueles que nos cercam mais próximos. Nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossas esposas, nossos maridos. E, portanto, e nossos filhos também, por consequência. E, portanto, nós devemos buscar a cada dia mais um caminho melhor. Buscarmos conviver bem, perdoando, procuramos seguir em frente com os nossos inimigos de outrora, que são inimigos que muitas vezes estão ao nosso lado, para que a gente possa seguir em frente nesta nossa jornada, para seguirmos sempre buscando nos renovarmos interiormente, né? O exemplo que nós podemos dar na nossa vida é o melhor exemplo de que somos espíritas, de que somos cristãos, né? E nós temos aqui vamos ver, uma página ditada pelo Allan Kardec, já depois do desencarne dele, que ele desencarnou em 31 de março de 1869, e essa publicação foi feita, essa mensagem psicografada, foi publicada na Revista Espírita em junho de 1869, ou seja, ela foi psicografada em abril, ou seja, um mês após a morte dele, o desencarne dele, e foi publicada na Revista Espírita de 1869, onde ele diz: o agente de propaganda mais poderoso é o exemplo. O nosso trabalho como espíritos são muito mais extensos do que podeis supor. E os instrumentos do nosso pensamento, não estão sempre disponíveis. Tenho ainda alguns conselhos a vos dar sobre a marcha que deveis seguir sempre frente ao público, com o objetivo de fazer progredir a obra da qual devotei a minha vida corpórea, cujo aperfeiçoamento prossigo na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. O que vos recomendarei, primeiro e sobretudo, é a tolerância, a afeição, a simpatia em relação a uns com os outros e também em relação aos incrédulos.
Quando vedes na rua um cego, o primeiro sentimento que vos impõe é a compaixão. E que isto ocorra do mesmo modo com os vossos irmãos, cujos olhos estão fechados e velados pelas trevas da ignorância ou da incredulidade. Lamentai-os antes de censurá-los. Mostrai a vossa doçura, a vossa resignação para suportar os males da vida, a nossa humildade em meio às satisfações, às vantagens e alegrias que Deus nos envia. Então, mais uma vez aqui, o nosso querido Allan Kardec nos trazendo uma lição maravilhosa, né? Mais uma das lições, muitas lições que ele nos trouxe. E o que demonstra isso que o Kardec fala? Tudo aquilo que é contrário àquelas 5 palavras que eu comentei com você, é que ele sugere que a gente siga, que a gente tenha para com todos aqueles em que se cruzam conosco ou que estão na vida conosco, né? Então, tolerância, afeição, simpatia em relação uns aos outros, completamente o inverso do ódio, da vingança, da raiva, do rancor, não é verdade? Então, temos que seguir buscando não impor a nossa vontade ou a nossa opinião, e sim fazermos obras, fazermos trabalhos de ajuda ao próximo, trabalho de colaboração com a sociedade, dentro daquilo que nos é possível. Sempre é possível a gente fazer alguma coisa. A gente ir à casa espírita trabalhar como médiuns, a gente ajudar como fazemos nas cestas básicas da nossa casa, e assim por diante. Sempre temos possibilidade de ajudar. Que ninguém se diga incapaz de ajudar. Todos estamos dispostos. E isso significa o quê? Significa que estamos praticando aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que Jesus nos ensinou, ou seja, cristianismo, amor. E como nos disse o nosso querido Kardec, fora da caridade não há salvação. Portanto, nós estamos aqui para trabalhar, para sermos úteis e não inúteis, né? Não adianta a gente querer impor a nossa vontade, a nossa palavra, a nossa religião, a nossa política, o futebol, nada. Esse é o tipo de discussão inútil que leva a perder tempo, leva a desgastar a amizade e nos desgastarmos perante as outras pessoas, né? Temos até que ter em mente que quando muitas vezes algum amigo, porque dentro daquilo em que nós podemos fazer, é dar um ombro amigo para alguém que precise desabafar, alguém que queira conversar conosco, colocar algum dos seus problemas. Mas é muito importante que a gente saiba ouvir. Não adianta a pessoa estar falando e a gente já está aqui maquinando, não, vou responder isso, vou falar aquilo, vou devolver assim porque ela tinha que ter... Não, vamos deixar que a pessoa desabafe, vamos deixar que a pessoa fale aquilo que ela quer falar, que ela conte os seus problemas, as suas dificuldades. E podemos até perguntar, você gostaria que nós dessemos alguma sugestão? Se ela quiser, nós podemos sutilmente darmos a nossa sugestão. Se ela falar, não, eu só queria desabafar com você e queria que pedir uma prece, como muita gente já falou isso para mim, quero uma prece, quero uma oração, quero uma bênção. Então, o que a gente vai fazer? Mentalmente, vamos fazer a prece para a pessoa. Podemos até pegar o nome daquela pessoa e levarmos na casa de oração onde a gente frequenta, de modo a que aquela pessoa possa receber uma vibração, um suporte espiritual, para que ela possa seguir em frente na sua jornada e no seu caminho, né? Então, o dirigente espírita tem que ter
aquela capacidade de avaliar aquilo que está sendo colocado. Como pode ajudar, como pode orientar, como pode esclarecer. E às vezes a pessoa não quer ouvir. E às vezes a pessoa não quer ouvir. Então a gente se limita a fazer uma oração. No máximo, pegar o nome e encaminhar para nossas caixinhas de vibração, levar no centro e fazer oração e pedir prece por aquela pessoa. Diz aqui a nossa lição, o coração sinceramente renovado na fé e, entretanto, jamais procede assim, ou seja, de impor condições, ou impor palavras, ou impor ideias àqueles que convivem conosco. É indispensável diluir o sentimento de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir os novos postos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina. Não é porque a gente é espírita, não é porque a gente faz curso, não é porque a gente assiste evangelho e a gente assiste as palestras, é que nós temos o doutorado e vamos sair falando para todo mundo e tentando convencer todo mundo a ser espírita. Não, não. Se a pessoa nos pede uma opinião, nos faz uma pergunta, nós vamos procurar responder dentro daquilo que nós podemos, de maneira simplificada. Não adianta estender de uma pergunta que é feita, ficar 1 hora falando sobre a doutrina espírita. Não. Vale muito mais o nosso exemplo. Vale muito mais aquilo que nós mostramos para que exemplifiquemos o que a doutrina nos ensina e aquilo que nós estamos aplicando. Muito bem. Eu tenho mais um outro documento aqui, muito interessante, que é do livro do Irmão X, um dos livros dele, Irmão X, livro Luz Acima, psicografado pelo Chico, uma mensagem muito interessante que fala sobre o anjo consertador. E aí eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Quando o crente enfermo conseguiu encontrar, após longas suplícias, o anjo consertador, posternou-se reverente e falou banhado em lágrimas. Benfeitor celeste, socorre-me por piedade. Trago o estigma do fracasso. Sou profundamente infeliz. Contra mim permanecem associadas todas as forças do mal. Nas menores particularidades do caminho, sou perseguido sem remissão. Meus negócios falham, meus interesses sofrem, prejuízos infindáveis, minha saúde perece. Vivo coberto de preocupações e sofrimentos. Embalde busco o auxílio da prece, porque depois de frequentar templos diversos e tentar devoções diferentes, me vejo tão aflito quanto antes. Restaura meu destino, ó benemérito consertador das vidas frustradas. Atende-me, sinto-me desfalecer. Deve-se o emissário angélico deteve-se o emissário angélico e auscultou delicadamente o desventurado. Mirou o compadecido e considerou. Realmente o seu desequilíbrio me comove. Fixou nele o olhar muito límpido e iniciou carinhoso interrogatório. Meu amigo, você tem fé? Sim, respondeu o sofredor. Minha confiança em Jesus é ilimitada. E deseja restabelecer a sua paz, aplanar o seu caminho? Suspiro por semelhantes realizações. O instrutor fez pequena pausa e acrescentou:
Vocês sabem que o homem é uma peça viva, dono de uma consciência própria, senhor de uma razão pessoal, herdeiro de Deus. Sim, eu reconheço. Pois bem, ajuntou o ministro da espiritualidade. O serviço restaurador que me compete há que basear-se na aceitação do homem. Não podemos assaltar o coração quando a criatura se refugia na cidadela da vaidade e do orgulho. Assim, se você nos aguarda a intercessão, responde lealmente às minhas perguntas. O enfermo envolvido na luz irradiante do embaixador celestial reconheceu que seria inútil mentir. Você vive em família e exerce uma profissão regular? Sim. Compreende seus deveres de amor, gentileza e assistência para com os domésticos e suas obrigações de respeito, solicitude e atenção para com os superiores e subalternos? Vivendo em comunidade, na luta diária, sabe livrar seu fígado e seu coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta? Exercitar regularmente as suas noções de fraternidade? Combate a intemperança mental pela contenção dos impulsos inferiores? Procura dar a cada pessoa que o cerca o que lhe pertence? Serve sem reclamações, evita um clima obscuro da maledicência? Põe o espírito de serviço acima de suas preocupações individuais? Preserva em suma, a própria paz? Tudo isso é demasiadamente difícil. Concordo, observou o anjo. E elevação demanda esforço, mas o meu irmão não expira a claridade do alto? Ora, ventoou o doente um tanto desencantado, como agir dentro de tais normas, em ambiente refratário aos nossos ideais? Não tolero exigências, nem aceito cooperação incompleta, e se me vejo rodeado de pessoas sem mérito, segundo meu modo de ver, como tributar-lhes consideração respeitosa? Não compreendo a justiça inoperante. Além disso, nos círculos domésticos, sou infenso aos desaforos de quantos me acompanham na vida. Dou-me com muito mais harmonia com estranhos. Meus parentes fazem questão de hostilidade permanente e não cedo 1 milímetro em meus pontos de vista. Se preferem a guerra aberta, que fazer se não aceitá-la? O mensageiro esboçou um sorriso discreto e continuou. Se sua posição no lar ou no trabalho é tão perigosa, vejamos o seu campo social. Busca entrosar-se com os seus semelhantes? Dedica-se a algum serviço voluntariado? Recebe os sofredores com bondade e esquece facilmente o ataque dos maus? Consegue imunizar o seu cérebro e os seus nervos contra a influência das forças tenebrosas? Vive com moderação para afastar a indesejável vinheta da inveja, exemplificando a correção para com os tentáculos da calúnia, não lhe aflijam a mente? Sabe ser um médico de si mesmo, auxiliando aos aflitos pelo caminho, para que as ambições benéficas do agradecimento amparem e curem? Respeitam os outros, de modo a ser respeitado pelo maior número de pessoas? O implorante passou do desapontamento à revolta e objetou. Afinal, estou muito mais distante de tal perfeição. Impossível ser anjo entre espíritos satânicos. Se eu me mostrar simpático com os infortunados, talvez me devorem. Em geral, os sofredores são mais preguiçosos que propriamente infelizes. Não sei aturar gente má e acredito que a justiça não existe, senão para essa espécie de criaturas. Justamente por viver enfermo e desalentado é que venho rogar o seu auxílio. Mas explique-se, que pretende então?
Não és anjo sublime ou administrador da restauração? Quero o reajustamento da minha vida, um milagre do socorro celestial. Oh, sim, suspirou o emissário. Você está esperando uma violência de Deus? E, desvencilhando-se do sofredor, despediu-se calmo. Devia atender aos outros setores de assistência. Massas angustiadas aguardam-no mais além. Abandonas-me, desampara-me, gritou o pedinte singular, sob forte irritação. O próprio céu me detestará? O mensageiro evangélico, entretanto, esclareceu sereno. Você ainda não foi desconcertado a ponto de merecer conserto. Antes da nossa intervenção em sua estrada, e sofrimento terá grandes que fazeres ao pé do seu roteiro. E acenando para ele com a destra fraterna, concluiu: no outro século encontrar-nos-emos outra vez. Então, aqui a gente pode ver nessa lição, que é uma lição maravilhosa, o quanto é importante a gente procurar fazer a nossa parte, dar o nosso exemplo. O plano espiritual não vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o ensinamento, nós temos palestras para a gente ouvir, como eu costumo dizer, essas palestras são puxõezinhos de orelha semanalmente para que a gente veja aquilo que fazemos errado e busquemos uma reforma íntima, uma melhoria, e assim seguirmos em frente. Como é que a gente pode querer que Deus faça por nós, que Deus nos ajude, se nós não estamos fazendo a nossa parte? Então, não vamos nos esquecer. Vamos buscar sermos o melhor de nós. Vamos buscar a nossa reforma íntima aos poucos e buscar ajudar aqueles que estão ao nosso derredor. Tá bom? Então, eu vou finalizando por aqui, deixando vocês com a paz do Mestre Jesus. Tem muita reflexão para que todos nós possamos fazer e seguir em frente na nossa jornada. Agora eu vou deixar o André Luiz com vocês para que ele possa então. Muito bem, olá André Luiz voltando à nossa tela e eu vou ficar aqui do ladinho só esperando. Tudo bem, gente? Excelente palestra, como sempre, do Clóvis, né? Para a gente refletir bastante durante a semana, né? E pensar sobre essas coisas. Vamos pegando a nossa aguinha, né? Para a gente fluidificar, né? E com esse clima tão gostoso, na presença, né? Dos nossos mestres, dos nossos guias, né? Dos nossos mentores. Vamos iniciando as nossas vibrações, imaginando o nosso Mestre Jesus nos ajudando a doar pela paz mundial. Que essas guerras que tanto nos últimos anos agitaram toda a nossa nação, todas as nações do mundo, que elas possam se acalmar. Entre Ucrânia e Rússia, que andaram se intensificando, que elas possam reduzir e haver paz entre os países. Lá em Israel, com seus vizinhos, tanto com Hamas, Hezbollah, Irã, que eles possam se entender, perceber que somos irmãos no mesmo mundo, que hoje estamos como em países diferentes, mas que amanhã, numa próxima encarnação, não saberemos onde estaremos. E com isso, meus amigos, vibrando pela paz mundial, vamos também vibrar pela paz do nosso Brasil. Que os nossos governantes possam pensar no povo em vez do que a si mesmo. Que nossos poderes de tantos
federal, estadual, municipal, possam estar buscando o melhor do nosso povo. Vamos também vibrar por todos aqueles que estão nos hospitais, que estão necessitados agora de uma esperança, necessitados de uma oportunidade de melhoria. Que o nosso Mestre Jesus vibre, doe todo o seu amor para cada um deles, usando o que nós temos de melhor, que é o amor. Vamos vibrar também por aqueles que trabalham nos hospitais de qualquer forma, os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, o pessoal do staff, de apoio, de limpeza, o pessoal que sorri para os doentes sem poder fazer mais nada, mas que dão uma esperança, para o pessoal que alivia a dor de todos que estão acamados, né? Vamos vibrando e doando o que temos de melhor para cada um deles, porque é uma vida de muita dedicação. Vamos vibrar também por todos que estão aprisionados, que neste momento sintam o seu coração tocado pelo nosso Mestre Jesus e que cada um deles possa ter a oportunidade de se arrepender em vida, começando um novo trabalho no caminho do Mestre Jesus. Vamos vibrar também por aquelas pessoas que estão sem casa, estão na rua, abandonadas, que se perderam, que não se encontram, que estão deixando a vida passar. Que nesses instantes elas possam se sentir amadas, abençoadas pelo nosso Mestre Jesus. Que cada um deles tenha força, que ganhe a esperança de poderem sair desse momento difícil que estão. Vamos pedir também, Jesus, a todos aqueles que estão em casa sozinhos, se sentindo abandonados, por serem mais idosos, ou por não terem amigos, por terem errado, por qualquer motivo que seja, para as pessoas que se sentem só, possam se sentir abraçadas nesse momento. Que possam imaginar o Mestre Jesus entrando em casa, sentando para conversar, para dando esperança. Pedimos a todos, Senhor, que abençoe a cada um dessas pessoas, a cada um com um abraço e com muito amor. Vamos vibrar também por todas aquelas doenças crônicas, de todos os tipos, como Alzheimer, Parkinson, AVCs, diabetes, doenças crônicas ortopédicas e todas as demais doenças. Que Jesus possa, nesse momento, dar esperança para todos que estão com doenças crônicas. Que eles entendam e recebam que essas doenças também estão curando algo maior, algo mais importante até para a sua vida futura, para o plano espiritual. Vamos vibrar também por todos aqueles que passam por transtornos mentais de todos os tipos, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e todas as outras. Que possamos, nesses momentos, vibrar, doando o que nós temos de melhor para cada um deles. Vamos vibrar também por aqueles nossos desafetos, que Jesus possa abençoá-los e aos poucos que essa mágoa, que esse machucado em nossos corações possa ser curado, que Jesus possa nos ajudar a nos livrar dessas mágoas ainda em vida,
para que possamos perdoar a quem nos tem ofendido. Não é? Também vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos queridos. Que Jesus, nesse momento, possa abraçá-los, ajudá-los a encontrar um caminho do bem, um caminho melhor, limpando o caminho, limpando as dificuldades. E agora vamos imaginar o nosso Mestre Jesus com os nossos mentores entrando na nossa casa e purificando cada ambiente da nossa casa, purificando a nossa cozinha, a nossa sala, os nossos quartos, os nossos banheiros, com essa luz branca, queimando os nossos miasmas, formas pensamento, limpando cada cantinho da nossa casa, transformando-os em um momento de luz na nossa casa. Mas antes de encerrar, vamos vibrar por todos os nomes que estão no chat. Que cada um deles receba a visita de um mentor, de um espírito de luz, abraçando, encorajando, aconselhando na sua dificuldade. E nós todos nesta corrente sentimos o poder do nosso Mestre Jesus e agradecemos com as bênçãos que recebemos para termos uma ótima semana. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Tenham todos uma ótima semana. Muito bom, muito bom. Fizemos um evangelho gostoso, tranquilo. Meu amigo André Luiz me ajudou nas vibrações maravilhosas, como sempre. E agora vamos nos despedindo de vocês, deixando para vocês um grande beijo, um grande abraço carinhoso e até a semana que vem, se Deus quiser, né? Semana que vem não serei eu que estarei aqui, mas de qualquer jeito o nosso evangelho continua. Na quarta-feira temos live, o André Luiz vai participar da live, vai fazer a palestra, Thales vai fazer as vibrações. Então, quarta-feira não temos trabalho presencial na casa, mas temos live através desse canal aqui. E domingo que vem estaremos de volta, não é, André Luiz? Com certeza. Então tá ótimo. Até mais, gente. Um beijo maravilhoso para vocês, uma ótima semana. Fiquem em paz com Jesus. Que assim seja.